Fala galera, tudo tranquilo? Como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, mais uma aula de legislação para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, mais uma aula do Decreto Federal número 10443 do ano de 2020. Que norma é essa, professor? É uma norma que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal. Galera, essa é a nossa aula de número 3 sobre o Decreto Federal 10443 de 2020. Procure a playlist da PMDF, assista às outras aulas, vai ser bastante importante aí para a sua futura aprovação. Galera, na tela o meu Instagram, se você tiver essa rede social, me segue lá. Eu sempre falo muito sobre materiais para concurso público de maneira geral. Sempre posto algumas dicas lá que são relevantes, que são importantes. Qualquer dúvida, meu e-mail na tela, só mandar para mim, caso você não queira utilizar dos comentários utilizados aí dos comentários do vídeo. Beleza, galera? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que falar para você do meu programa de simulados de legislação aplicável à PMDF. Material muito bacana, que tem 500 questões inéditas, gabaritadas e comentadas dessa legislação aplicável. Tem ainda um brinde aí com 60 questões inéditas, gabaritadas e comentadas do segundo PDPM. Galera, um material que tem muito esquema, tem muita tabela, vai ser muito útil, principalmente para suprir a ausência de questões dessa disciplina de concursos anteriores, essa disciplina que terá 10 questões na sua prova. Então é um conteúdo de suma importância, de suma relevância para a sua futura aprovação. O valor apenas R$ 29,90. Para você que está assistindo esse vídeo, um desconto exclusivo. Utilize o cupom DESCONTO. Vai abater 20% no valor desse material. Vai sair para você aí por R$ 25. Então adquira pelo link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar também o link para baixar gratuitamente os slides que eu utilizo nessa aula. Baixe os slides, forme um caderno de estudo bacana, vai ser muito importante para você. Então, galera, lembrando, o Decreto Federal número 10443 de 2020, ele dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal. Galera, esse decreto, ele revogou o Decreto 7165 de 2010. Tome cuidado. Tem gente estudando o Decreto 7165? Tem, com certeza tem. Eu sempre recebo dúvidas referentes a esse decreto. Então tome cuidado. Hoje a gente tem que estudar o Decreto número 10443 de 2020, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal. Galera, a finalidade dessa nossa aula é estudar o Estado-Maior. Então é importante que a gente relembre a estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal. Então a PMDF tem a seguinte estrutura: o Comando Geral, os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Esse Comando Geral com os seus órgãos, eles são tratados no Decreto Federal 10443. Contudo, os órgãos de apoio e os órgãos de execução, eles são regulamentados pelo Decreto Distrital 41167 de 2020, que também está no seu edital, que você também tem que estudar. Galera, no meu material você vai encontrar questões inéditas e exclusivas desse Decreto 41167. Eu também pretendo abordar essa norma aqui no meu canal do YouTube. Lembrando que o Comando Geral, ele compreende o Comandante-Geral da PMDF, o Subcomandante-Geral da PMDF, o Estado-Maior, que é o objeto da nossa aula de hoje, os departamentos, que são órgãos de direção geral, as diretorias, que são órgãos de direção setorial, as comissões e as assessorias. Essa é a estrutura do Comando Geral da PMDF. Hoje a gente vai estudar o Estado-Maior. O Estado-Maior é órgão de assessoramento do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelo planejamento estratégico e centro do sistema de planejamento, programação e orçamento. Galera, muito cuidado com essas características do Estado-Maior. É órgão de assessoramento do comandante-geral, é responsável pelo planejamento estratégico, é centro do sistema de planejamento, programação e
orçamento. Observe as competências do Estado-Maior. Ao Estado-Maior compete orientar o preparo e o emprego da PMDF em conformidade com a política e as diretrizes estratégicas, elaborar estudos e o planejamento geral das atividades, de forma a zelar pela fiscalização, pela coordenação e pelo controle em âmbito institucional, acompanhar as atividades, avaliar os resultados da PMDF, elaborar a programação orçamentária e financeira da Polícia Militar do Distrito Federal, coordenar os processos de elaboração, monitoramento e revisão do planejamento em nível estratégico e intermediário e prestar suporte aos demais processos, gerenciar o portfólio de programas e projetos da Polícia Militar do Distrito Federal e formular as políticas estratégicas e as diretrizes institucionais. Então essas são as competências do Estado-Maior. Lembrando que o assunto competência do Estado-Maior, quando a gente fala de instituições militares estaduais de maneira geral, é sempre muito cobrado em prova, então é bastante importante que você fique atento. Marque um asterisco nessa parte do seu estudo devido à relevância desse conteúdo. Beleza? Olha a estrutura do Estado-Maior, galera. O Estado-Maior compreende. O Estado-Maior ele é formado por seções. Observe, são 6 seções na estrutura do Estado-Maior. Então, o Estado-Maior compreende a seção de pessoal, saúde e legislação, a seção de inteligência estratégica, a seção de doutrina operacional, a seção de logística, a seção de comunicação organizacional e a seção de orçamento e finanças. O Decreto Federal 10443 de 2020 apresenta as competências de cada uma das seções. Essas competências elas são intuitivas, então você não vai ter aí dificuldade em acertar as questões relacionadas a esse conteúdo. É importante que você fique atento ao nome da seção. Isso vai ajudar você a acertar as questões sobre as suas competências, caso elas venham a ser cobradas. Então vamos lá. Competências das seções do Estado-Maior. A seção de pessoal, saúde e legislação compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes estratégicas de gestão de pessoal, de saúde e de legislação, propor a alteração dos atos normativos de acordo com as necessidades institucionais. A seção de inteligência estratégica compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes de gestão estratégica, propor ações com vistas ao cumprimento das metas e dos objetivos institucionais e das atividades de inteligência. Tem mais competência de seção? Tem. Vamos falar da seção de doutrina operacional e da seção de logística. A seção de doutrina operacional compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes de planejamento operacional, educação e cultura, com vistas à consolidação das doutrinas de emprego da polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, com foco na prevenção e controle dos fenômenos da criminalidade. A seção de logística compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes estratégicas de logística e da tecnologia da informação e comunicação. A seção de comunicação organizacional compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes de comunicação organizacional e estudar assuntos não atinentes às outras seções. A seção de orçamentos e finanças compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes orçamentárias. Planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes orçamentárias. Então essas são as competências das seções que integram a estrutura do comando do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos falar agora do chefe e do subchefe do Estado-Maior. Então os cargos de chefe e de subchefe do Estado-Maior serão exercidos por oficiais do posto de coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa, indicados pelo comandante-geral e nomeados pelo governador do Distrito Federal. Galera, aqui a gente tem informação relevante pra caramba. Primeira informação relevante. Chefe do Estado-Maior e subchefe do Estado-Maior será coronel da PMDF, coronel do quadro de oficiais policiais militares. Tem que ser um coronel da ativa.
Ou seja, tem que ser um coronel em atividade. Galera, o coronel inativo, ele não pode ser chefe e subchefe do Estado-Maior. Por exemplo, um coronel reformado, um coronel da reserva remunerada, não pode. Tem que ser um coronel da ativa do quadro de oficiais policiais militares. Beleza? Esses cargos, eles são indicados, os ocupantes, eles são indicados pelo comandante geral. E eles são nomeados pelo governador. Se a banca examinadora inverter isso aí, marque o item como errado. Quem indica é o comandante, quem nomeia é o governador. O governador é a autoridade competente para nomeação. Beleza? Então fique atento a essa informação, enfatizando isso aí. O chefe e o subchefe do Estado-Maior são indicados pelo comandante-geral, são nomeados pelo governador. Lembrando que eles devem ser coronéis, na verdade, da ativa. Coronéis da ativa do quadro de oficiais policiais militares. Beleza? Não esqueça disso, informação relevante. É importante mencionar que o subchefe do Estado-Maior, ele exercerá a função de chefe da seção de pessoal, saúde e legislação. Então, galera, seção de pessoal, saúde e legislação, a função de chefe será do subchefe do Estado-Maior. Os cargos de chefe das seções do Estado-Maior e de subchefe da seção de pessoal, saúde e legislação serão exercidas por oficiais do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa. Galera, lembrando, o Estado-Maior ele é composto pela seção de pessoal, saúde e legislação, inteligência estratégica, doutrina operacional, logística, comunicação organizacional, orçamento e finanças. A seção de pessoal, saúde e legislação, ela será chefiada pelo subchefe do Estado-Maior. No caso das demais seções, os cargos de chefe serão exercidos por oficiais do posto de tenente-coronel. Lembrando que o subchefe do Estado-Maior tem que ser oficial do posto de coronel. Assim como o subchefe da seção de pessoal, saúde e legislação, que também poderá ser oficial do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa. Atenção, o subchefe do Estado-Maior será coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa. Então você não pode esquecer isso. A única seção que exige que seja chefiada por coronel é a seção de pessoal, saúde e legislação, que será chefiada pelo subchefe do Estado-Maior, que tem que ser coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa. As demais seções, assim como o subchefe da seção de pessoal, saúde e legislação, serão exercidas por oficiais do posto de tenente-coronel. Beleza? Então a banca examinadora pode utilizar essas informações para tentar te confundir, mas isso não vai acontecer. Galera, visto isso, a gente encerra o conteúdo teórico dessa nossa aula. Vamos agora para a resolução das nossas questões. Questão de número 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Os cargos de chefe e de subchefe do Estado-Maior serão exercidos por oficiais do posto de coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa, nomeados pelo comandante-geral e indicados pelo governador do Distrito Federal. Tá falso, galera, é o contrário. Eles são indicados pelo comandante-geral e eles são nomeados pelo governador do Distrito Federal. Segundo item, o chefe do Estado-Maior exercerá a função de chefe da seção de pessoal, saúde e legislação, sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação. Tá errado, galera. Quem vai exercer a chefia dessa seção é o subchefe do Estado-Maior. Então, galera, o subchefe do Estado-Maior é o chefe da seção de pessoal, saúde e legislação. O subchefe do Estado-Maior, ele é coronel da ativa. As demais seções, elas serão chefiadas, assim como o subchefe das demais seções, por tenente-coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal. Beleza? Fique atento a essa informação. Os cargos de chefe das seções do Estado-Maior e de subchefe da seção de pessoal,
Saúde e legislação serão exercidas por oficiais do posto de major do quadro de oficiais policiais militares da ativa. Tá errado, não é major, é tenente coronel. O terceiro item ele também está falso. Gabarito da questão é FFF, o item está como gabarito a letra E. A letra E responde à questão de número 1. Vamos para a sua resolução. Artigo 14. Os cargos de chefe e de subchefe do Estado-Maior serão exercidos por oficiais do posto de coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa, indicados pelo comandante-geral e nomeados pelo governador do Distrito Federal. O subchefe do Estado-Maior exercerá a função de chefe da seção de pessoal, saúde e legislação, sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação. E o parágrafo 2º diz que os cargos de chefe das seções do Estado-Maior e de subchefe da seção de pessoal, saúde e legislação serão exercidos por oficiais do posto de tenente-coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa, observado o disposto no parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Que a seção de pessoal, saúde e legislação será chefiada pelo subchefe do Estado-Maior, que será coronel do quadro de oficiais policiais militares da ativa. Questão 1, gabarito letra E. Vamos para a questão de número 2. Planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes de planejamento operacional, educação e cultura com vistas à consolidação das doutrinas de emprego da Polícia Ostensiva e de preservação da ordem pública, com foco na prevenção e controle dos fenômenos de criminalidade. A sentença acima se refere à seção de... Galera, falou de doutrina, falou de planejamento operacional, a gente está falando da seção de doutrina operacional. Seção de doutrina operacional, o gabarito da questão de número 2 é a letra C. Observe a resolução da questão. Artigo 13, parágrafo 3º, a seção de doutrina operacional compete planejar, orientar, coordenar e avaliar as políticas e as diretrizes de planejamento operacional, educação e cultura com vistas à consolidação das doutrinas de emprego da Polícia Ostensiva e de preservação da ordem pública, com foco na prevenção e controle dos fenômenos de criminalidade. Galera, questão 2, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 3. Complete corretamente a lacuna seguinte. É órgão de assessoramento do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelo planejamento estratégico e centro do sistema de planejamento, programação e orçamento. Letra A, seção de pessoal, saúde e legislação? Não. O Estado-Maior? Sim. Galera, a questão é completada corretamente por o Estado-Maior. Gabarito da questão de número 3 é a letra B. Vamos para a sua resolução. Artigo 11. O Estado-Maior é órgão de assessoramento do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelo planejamento estratégico e centro de sistema de planejamento, programação e orçamento. Beleza, galera? Segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu. Questão 1, letra E. Questão 2, letra C. Questão 3, letra B. Meus agradecimentos, galera. Muitíssimo obrigado. Peço a você que continue na luta, que continue focado. A Polícia Militar do Distrito Federal é uma instituição muito boa, é uma das maiores instituições policiais do país. Então saiba que você será policial militar do Distrito Federal. Você vai fazer parte, como eu disse, de uma das principais instituições policiais do país e vai fazer toda a diferença para a sociedade do Distrito Federal. Conte comigo, continue focado, continue na luta. Um forte abraço.